Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um encontro na Sociedade Chesterton Brasil, certo? Se você ainda não curtiu, né, este vídeo, esteja pronto para curtir a qualquer momento, certo? Também aqui você pode, né, marcar, se inscrever no nosso canal, marcar ali o sininho, também verificar as promoções e ofertas aí na livraria da Sociedade Chesterton Brasil. Gente, dito isso tudo, tá? Vale a pena chamar a atenção. Eu acho que eu tive minhas informações privilegiadas aqui, que o pessoal falou aqui que nós, né, acabou, né, os estoques de Padre Brown, né? Estamos por aí, olha, vamos lá, fiquem na expectativa. Quando surgir a próxima oportunidade de adquirir Padre Brown, não marca a toca, não dorme no ponto, tá? Vou preparando os ânimos de vocês assim para esse grande momento, grande dia, quando chegar de novo mais, né, Padre Brown para vocês adquirirem. E é sobre isso que eu quero falar, tá? Sobretudo por uma certa virada, eu falava em um encontro anterior com vocês sobre a figura de Dorothy L. Sayers e a influência que Chesterton teve sobre ela. E aí, com isso, eu gostaria de lançar, a gente tentou trazer muito essas ideias numa atividade, na verdade, um outro ciclo de palestras que é as jornadas literárias, tá? Isso no canal do Instituto Hugo de São Vitor. Vocês sabem, está debaixo deste maravilhoso guarda-chuva do Instituto Hugo de São Vitor, tá? Este belo guarda-chuva, certo? Onde nós falávamos das questões das histórias de detetive. E Chesterton tem uma implicação enorme para isso, tá? Se a gente olha de alguma forma para a origem das histórias de detetive dentro de um determinado contexto de narrativas, certo? Que tem um objetivo muito claro de entreter de alguma forma, né, dar o que pensar como se fosse um passatempo bem desenvolvido para aquelas mentes curiosas, né? A gente tem também narrativas dessas que vão nessa linha, né, do detetivesco, dentro daquelas Penny Dreadful, né, aquelas histórias baratinhas que se vendiam na era vitoriana. Aí até que a gente chega o grande, né, Edgar Allan Poe, com seu Assassinatos da Rua Morgue, aí tem, e assim vai, tá? Claro, evidentemente, Sherlock Holmes, né, e o seu autor, Sir Arthur Conan Doyle. Só que Chesterton, claramente, ele estabelece um divisor de águas, né? Pelo menos essa é a leitura que eu faço. Quando nós falamos da figura, né, do para quê das obras detetivescas. Parece que ele dá um empenho, que é um caminho a se seguir, tá? Essa escola chestertoniana de leitura das obras de detetive, elas têm uma ambiguidade, um perigo nessa leitura, dependendo de quem a faça, que Chesterton pega as histórias de detetive do seu tempo, da qual ele era um bom leitor. Chesterton lia de tudo, e certamente, né, algo divertido e acessível como histórias de detetive era algo que ele consumia, né, de maneira muito tranquila em vasta quantidade, certo? E ele começa a perceber que existe um movimento, né, que se repete em mais de uma forma narrativa do mundo ocidental, principalmente aquelas formas mais populares, como era, por exemplo, né, nos romances de cavalaria medieval, e isso aparece, tá, dentro das histórias de detetive com outros caracteres, não é mais a floresta, mas é a cidade, não é mais o mago, agora é o bandido, o assassino, talvez o gênio do crime, como o Moriarty da vida, não é mais o cavaleiro solitário, agora é o detetive, e interessantemente com a Arthur Conan Doyle, tem muito essa coisa, esse cara é um cara que tá correndo por fora das forças de ordem, né? Então, assim, esse cavaleiro, ele é meio cavaleiro andante, ele não é, né, propriamente um cavaleiro lígio, né? Lígio é um homem leal, tá, pessoal? Então, um cavaleiro juramentado do senhor X ou do senhor Y, não, ele é um cara que tá livre aí na jogada, vai, né, no lombo do seu alazão lá, percorrendo os lugares da Europa, como depois acabou sendo, né, colocada essa roupagem na figura do grande mártir São Jorge, né, e lá salvando inocentes, né, ajudando quem não conseguia, né, ajuda em outro lugar, quem inclusive poderia estar sendo injustiçado pelas forças de ordem, né. E é claro que essa ideia está presente, vocês, qualquer contato maior que vocês tiverem com contos de cavalaria, vocês vão ver isso, né? Se alguém já teve até dentro, às vezes a gente não atribui, às vezes a gente fica olhando para aquilo que se produziu na França com a matéria, né, da França, né, Carlos Magno e seus 12 pares, às vezes eu vou olhar lá para a matéria da Britânia, né, nós temos aí agora, né, a grande coleção de contos, né, e fábulas aqui do Instituto Hugo de São Vitor, que traz, né, essas narrativas também,
tá? Então tem a matéria da Britânia, tá? Que é daí o Rei Arthur, o Mago Merlin, os Cavaleiros da Tábua Redonda. Mas nós temos dentro da tradição portuguesa também, né? Esse tipo de narrativa. Nós temos, por exemplo, a narrativa dos 12 de Inglaterra e Seu Magriço, tá? Que são esses 13 cavaleiros portugueses, na qual, inclusive, as histórias que se tem acerca deles podem ter um fabulesco, mas eles são personagens históricos, tá? Isso é uma coisa que é muito legal, inclusive Camões vai dizer isso, olha, cara, as nossas histórias reais são mais legais que as histórias inventadas pelos outros. E, gente, tem uma coisa em Portugal que é meio nessa linha mesmo, se a gente vai olhar, cara, a história de Inês de Castro e Dom Pedro I de Portugal, é um negócio sensacional, tanto quanto ou mais a Romeu e Julieta de Shakespeare. Só que com a grande vantagem que aconteceu o mesmo, uma coisa documentada, se tornou uma questão dinástica, e é um cara, e o Dom Pedro, ele vai fazer guerra com o pai, depois vai dizer que não, os caras foram lá, trucidaram, né, a mulher dele, na frente dos filhos, diz a pior das crônicas, e ele vai fazer aquele negócio de o pai morre, né, para entrar em paz com o pai, né, o pai lá, não vou matar ninguém, pai, pode deixar. O pai morre, ele vai lá e mata todo mundo, só sobrou um que conseguiu fugir para mais longe, né? Então essas coisas empenhadas, né? Então a gente tem no mundo lusitano, na língua portuguesa, né, coisas muito boas que não perdem em nada para a tradição, né, anglo-saxônica ou anglo-normanda, nem para francesa, tá? Mas aí vocês percebem que existe, né, esses tipos, e o Chesterton percebe que existe isso também na literatura de detetive, tá? E a história dos 12 pares de Inglaterra é bem interessante. Os 12 de Inglaterra e Seu Magriço é bem bacana, porque a história de 13, na verdade 13 donzelas inglesas que foram, né, difamadas, não encontram, né, quem combata por elas, e parece que é então John of Gaunt, né, acho que vai dizer assim, olha, eu lutei, ou algum outro cruzado, né, inglês, que diz, não, lutei lá, os portugueses são ponta firme, os portugueses são caras, por que vocês não mandam lá uma missiva pro rei de Portugal, para ver se não tem os caras bacanas lá? E aí forma essa seleção portuguesa aí, né, para defender a honra das moças, né, e é legal que o Magriço é o mais arrojado deles, né. Aí ele diz assim, olha, não, vocês vão, faz o caminho das pedras, que eu vou fazer aqui uns atalhos que eu quero conhecer novas terras e novas manhas, né, mas quando chegar na hora eu chego lá, vai dar certo, ainda no minuto final de entrar na arena ele chega lá, né. Então assim, bem bacana. Agora, Chesterton fala disso, e ao mesmo tempo, ele vai fazer um emprego, né, dessas histórias de detetive, em mais de um livro. O Padre Brown é, sem dúvida nenhuma, a coletânea, né, mais popular, certo? Aquilo que eu acho que foi lido mais perenemente, Chesterton, mais perenemente fica errado, né? Foi lido constantemente ao longo, né, das décadas, né, com várias republicações, certo? Em várias editoras. Eu tenho, por exemplo, uma edição, né, brochura bem popular, bem baratona, de todas as obras, todos os textos do Padre Brown em inglês, certo? Então, isso é uma das coisas que permaneceram, é muito engraçado, né? O Chesterton, como um grande autor de vários elementos de pensamento filosófico, teológico, mesmo de crítica literária e biográfica, né? Muitas vezes esse pensamento dele foi relegado meio que para alguns elementos da intelectualidade, da inteligência acadêmica, foi relegado um pouco, foi deixado um pouco de lado, alguns diriam que muito, tá? Mas esses elementos da história de detetive não. Como também de quem nós comentamos da última vez, que é Dorothy Sayers, também, os livros dela de detetive também, apesar, né, de outras obras dela de reflexão e pensamento, às vezes, não terem a vitrine, né, ou não estarem em discussão tanto quanto mereciam na academia, né, as suas obras de detetive continuaram, né, quem gosta de detetive com certeza leu em algum momento alguma novela, algum conto do Peter Wimsey, né, e assim por diante, tá? Então isso. E aí a gente é obrigado a olhar para essas histórias e perguntar, Chesterton traz algo de novo para o gênero? E a gente tem que dizer que sim. Chesterton fatalmente coloca algo novo nesse gênero justamente por causa desse grande argumento de vida dele, né? E esse grande argumento de vida de Chesterton é o quê? Empenhar a minha vida em favor da verdade. É isso que eu vou fazer pela pátria, inclusive, né? É isso que ele dá pela Inglaterra, né? Inclusive querendo dar à Inglaterra um sentido de ser, né? Se a gente vai olhar lá,
a sua balada do cavalo branco, né, The Ballad of White Horse, ele vai tentar falar de um momento que, de alguma forma, Alfred de Wessex recebe como que de Deus e tem como sinal, né, da realização desse projeto, né, justamente a batalha nesse lugar, né, nesse monte que tem ali uma formação rochosa que, olhada de um determinado local, parece um cavalo branco, né, e assim por diante. Então, isso é o grande serviço do Chesterton. E quando ele traz as histórias de detetive, inevitavelmente, no Padre Brown, isso aparece mais e aparece menos. Algumas vezes, alguns contos deles trazem, na verdade, elementos, né, de um pensamento bem elaborado e divertido. Mas vários contos nos trazem, na verdade, o Padre Brown solucionando os mistérios, né, solucionando os crimes, mediante a aplicação de uma reta forma de pensar, a maneira certa de pensar, que não é nem puramente intelectualista, nem puramente racionalista, né, nem, perdão novamente, puramente racionalista fica inadequado, não é uma forma racionalista, né, não é uma forma que só pense em elementos como que equacionáveis, tá? Tampouco não é coisa de intuição, né, um cara que distraído tropeça com algumas coisas e ali meio que por sorte acaba reunindo e descobrindo o caso. Não, não é isso. Ele vai tentando mostrar, né, o Padre Brown como um homem com um conhecimento, né, que é da integralidade da pessoa humana, tá? Ou seja, para ser um bom detetive, em Chester ele faz uma proposição, isso é muito interessante. Se nós formos olhar, por exemplo, aquilo que é a coluna vertebral, né, que a gente poderia colocar indo preenchendo de elementos, né, o pensamento chestertoniano, que, na minha opinião, é a ortodoxia, o livro Ortodoxia, a gente vai ver logo no primeiro capítulo, depois daquele que serve como introdução, a questão, né, do que é o louco, o maníaco, o homem que perdeu a sanidade, né? A sanidade da mente, né, da sua psique, que é aquele que perdeu tudo menos a razão, né? Ou seja, este louco, ele é capaz de fazer grandes encadeamentos lógicos, só que esses encadeamentos lógicos não são reais, né? Podem ser até coisas que, passando por uma certa lógica, né, proposicional, algo do tipo, não, até que não, o postulado não é falso, mas ele não é real, não se dá na estrutura da realidade que ele está colocando. Né? Não tem validade de realidade aquilo que ele está dizendo. Né? Não é algo que está acontecendo no mundo atual, no mundo das pessoas que estão por aí andando, né, e vivendo, certo? Mas faz todo sentido do mundo na cabeça deles. E se eu aceitasse os postulados deste que perdeu a sanidade, né, na verdadeira saúde da mente, tá? Se eu comprar os postulados dele, a coisa funciona quase como que um relógio bem acertado, né? Mas é um relógio bem acertado para um mundo que, sei lá, tem 36 horas, para um mundo que tem 38 horas e meio, sei lá, algo assim, certo? Então, na verdade, ele vai apresentando o Padre Brown como esse cara que pensa em integralidade, e essa integralidade do ser humano é porque ele conhece do que é feito o homem. E por que ele conhece do que é feito o homem? Não porque ele simplesmente parte de certas premissas e vai, né, indo longe, ligando uma coisa na outra, né? 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais... Não é isso. Ele conhece muito a variabilidade da personalidade humana. E ele é capaz de, a partir disso, por quê? Isso que é o grande negócio. Porque ele ouve o ser humano expondo a ele o que ele é nas suas coisas menos felizes, que são seus pecados. Então, e aí é que tá, agora eu poderia dizer assim, Rodrigo, então a visão que o Chesterton nos apresenta do Padre Brown é de um homem terrível, mau, decadente. Gente, vamos lembrar uma coisa, uma pessoa que vai para o confessionário não é simplesmente um cara que vai fazer bravata dos seus pecados. Ele é um cara que vai lá, arrependido dos seus pecados, tem a coragem de admitir isso, não para um cúmplice ou para alguém tão mal ou pior do que ele. Ele vai lá admitir isso para alguém que, via de regra, é considerado um paradigma de bondade, um paradigma de honestidade. Graças a Deus, hoje em dia, ainda, quando aparece em algum local algum crime cometido por um padre, é uma coisa muito maior do que por outro tipo de pessoa. Por quê? Porque ainda hoje, graças a Deus, se tem a ideia de que o padre é um homem bom, um homem que luta para ser honesto, um homem que está ali para lembrar os outros de também lutarem para serem bons e honestos, né? E eu chego para esse cara, né? E a gente sempre vai sentir mais vergonha de falar de canalices com aquele que, né, nós presumimos que não é um canalha, né? Que não é esse tipo de coisa,
né? E eu vou chegar para este cara e vou falar aquilo que eu fiz de errado e me colocar na situação daquele que pede perdão, né? E ver isso é uma coisa muito grande. Então não é só o pecado, mas é esse homem capaz, e apesar do seu pecado, capaz de voltar, né? Admitir isso a outro ser humano, claro, um instrumento de Deus, segundo, né, a fé daquele que se confessa, né? Mas, e para o próprio Deus, mas tem um intermediário ali que vai ouvir em concreto as coisas que eu fiz que eu tenho, né? E geralmente alguém tem vergonha dos seus pecados, né? E eu me submeto então a receber dele, né, a sentença, né, esse remédio que é a penitência e o perdão. E saio dali com a condição de procurar agora ser alguém melhor. Essa totalidade do ser humano que se apresenta nessa dinâmica tão viva, né, no que se espera que seja a rotina de um homem que é um padre, um personagem padre, que é de ouvir muitos e muitos homens. E olhem que interessante. É sensacional porque um padre, via de regra, né, tudo depende da variabilidade dos locais onde ele serve com seu ministério. Mas ele vai ouvir criança que vai lá contar para ele, né, bobagenzinhas, né? Ah, eu peguei uma jujuba da minha maninha, que ela ganhamos 10, e aí eu, quando não tava olhando lá, eu peguei 2 para mim. Ah, eu fui lá e a mamãe disse que era para ficar 5 minutos ali esperando, e eu fiquei só 4 no castigo. Ele vai pegar e vai ouvir a senhora, que tem suas questões lá, né, de impaciência com o marido. Ele vai ouvir lá do comerciante, que às vezes tem que lutar para ser honesto em todos os seus negócios. Mas talvez ouça falar de pessoas que cometem crimes atrozes, né, pessoas que têm dilemas terríveis, principalmente se atende num ambiente prisional, de hospital, locais de pessoas carentes ou frágeis, ou de pessoas que estão em situações de vidas, né, que são marginais, né. Um padre está agindo em todos esses lugares. Então, olhem só qual é o cenário. É um cara que ouve todo tipo de gente voltar, né, para Deus através do trabalho dele, trazendo para ele, desde as coisas, né, dos erros mais cândidos, que quase não são erros, são as coisas que a gente quase dá risada de ouvir, né, até as coisas mais atrozes. E tem que ser a presença, então, de alguém, né, que ao mesmo tempo cria consciência no outro, ajuda o outro, né, ou confirma a consciência do outro, que, cara, tu errou, realmente, que tu foi mal, foi muito mal. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, olha, Deus te ama e tu pode voltar, muda de vida, né? Recebe o perdão e a partir de agora não peques mais. Essa totalidade de um ser humano que é capaz de cometer grandes erros, né? E de voltar desses erros, ao mesmo tempo entendendo que todo ser humano passa por isso, isso entra dentro da maneira de enxergar o mundo desse personagem. E aí, então, a partir disso, ele vai lá e ele tem um outro olhar para a cena do crime. Ele não tem um olhar da cena do crime meramente de uma equação, de um elemento que está ali, que se conecta com o outro, tá. Ele enxerga o drama humano na cena do crime. Ele enxerga os medos, ele enxerga os vícios, ele enxerga, né, as astúcias que procuram fazer o crime sem ser pego. Ele enxerga, inclusive, talvez o desejo secreto, né, contido num pequeno erro quase proposital, quase como que, né, num erro emocional daquele personagem, que deixa aquela ponta solta justamente, quase que pedindo, tomara que alguém me pegue, tomara que alguém seja capaz de me parar, e como ele faz com um dos personagens do conto, né, ameaçar a mim, né, com o fogo que não se extingue, com o verme que não morre, né, e me lembrar, né, para além de mim que eu posso me encontrar com algo muito maior do que a lei dos homens. Então ele olha para tudo isso. O Padre Brown é esse cara que olha para a cena do crime com esse olhar integral. E aí, fatalmente, o Chesterton acaba nos entregando uma experiência, né, de história de detetive muito diferente do que outros autores que escrevem com muita qualidade, que trazem livros muito interessantes e divertidos, mas que não tem esse paradigma, não tem esse ponto de vista. E dessa forma, Chesterton não nos entrega meramente uma boa história de detetive. Chesterton nos entrega, junto com uma boa história de detetive, uma cosmovisão, o que vai transformar o Padre Brown um livros e contos com uma camada distinta, né? Eu tenho uma camada fundamental, que é aquela que eu acho que qualquer pessoa que consegue ler com alguma qualidade atinge, que é da história, da trama, mas eu tenho uma camada que vai um ponto mais profundo, ou muito mais profundo, que é a da cosmovisão de Chesterton. Depois de um passar do tempo, se eu começar a olhar, né, com a devida atenção, eu começo a entender muito do que Chesterton acredita acerca do homem, acerca do mundo,
né, a partir do olhar divertido e despretensioso, né, desse padre aí que anda com uma batina surrada, com aquele guarda-chuva meio, né, despencando, com aquela cara de pudim, né, e não ninguém dá nada por ele, e quando vê ele vai lá, né, e desvenda o mistério da vida, né, em meio aos mistérios do mundo, né, dos homens que acabam caindo no crime, mas sempre oferecendo a mão do retorno, né. E isso acaba sendo um sinal de esperança para todos nós, né. Apesar dos nossos erros, sempre existe um caminho de retorno. Tá certo? Então, com isso, eu convido vocês a conhecerem Padre Brown, conhecerem os contos de Chesterton de Detetive, outras histórias também que Chesterton escreve nesse gênero, certo? Porque certamente vai ser uma experiência muito diferente, né, desse grande gênero, né, que emprega, né, mentes tão brilhantes ao longo de toda a história da literatura. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.